Eu acho assim que esse momento aqui é assim, é numa construção de um plano que vai na construção de toda a rede de assistência, não só da saúde, mas da educação, de secretaria de obras, né, nessa construção de vivenciarmos uma melhoria no saneamento, que engloba tudo o que ele falou, né? E também a qualidade de vida, porque quando a gente não tem um saneamento, quando a gente não tem uma saúde adequada, boa, não temos uma educação, né? Então, tudo isso aí vai influenciar nesse momento desse saneamento, né? Porque a gente está vivenciando agora, né? Hadas, né? Bem próximo nossa, né? Esse não monitoramento da zona rural, né? Esse engajamento, porque o que trabalha mais no momento é muito assim a questão da zona urbana e deixando um pouco para trás, né? Essa qualidade dessa assistência, desse saneamento, né? Porque no município tem tantas casas que não têm o seu sanitário, né? E quando tem, não tem a água. Então, precisa-se realmente melhorar, se educar e a gente buscar parcerias e melhorar todas as redes de assistência, porque sem água, água é vida, né? E a gente não dá um discernimento melhor. E hoje estamos aqui nessa construção, justamente com parceiros diversos, em viver a realidade de cada um, porque quem vai dizer o que é que está passando é a própria população, justamente para a gente agregar, né, ações que possam melhorar toda essa população, né? Porque a gente tem que ter uma visão no coletivo, em melhorar. Quando a gente melhora, a saúde, ela deslancha no município e tem um crescimento. E a gente tem que ter uma visão global. E com a globalização e também com a era digital, né? Então, todo mundo está informado, tudo está se passando, então, caiu aqui, todo mundo já está vendo o que é que está se passando. E a gente precisa, quanto município, né, melhorar essa saúde, né, de todos, da comunidade como um todo. Perfeito, pessoal. Ótimas colocações. Vamos lá. Prazer, meu nome é Rafaela, eu sou engenheira civil e estou como coordenadora aqui no estado de Pernambuco na elaboração dos planos municipais de saneamento básico, tá? Hoje comigo nós temos o Aleph, ele é assistente social, ele está incumbido aqui na coordenação de mobilização. Temos a equipe de comunicação aqui, tá? Que está nos auxiliando. E temos o Marcos, que é o nosso auxiliar. Ele é graduando em engenharia agrícola e ambiental. Eu sempre fico em dúvida se eu vou acertar a graduação dele. É um prazer estar no município de vocês, tá? Nós somos a equipe do Plano Sanear. Nós surgimos mediante um TED, Termo de Execução Descentralizada, entre o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e a Univasf, lá de Petrolina, que é a Universidade do Vale do São Francisco. Tá bem? E nós viemos falar de saneamento com vocês, como foi muito bem colocado pelo senhor aqui e pela senhora. Peço perdão, mas eu sou péssima de nomes, tá? Então, sempre vai ser o apontamento. Vocês colocaram muito bem. Saneamento, por lei, ele é definido em 4 eixos. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, que são as águas da chuva, e a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. E isso aqui impacta, como a senhora ali bem colocou, em diversas áreas. É em qualidade de vida, é em saúde, é em educação, é lazer. Às vezes a gente acha que a palavrinha saneamento está tão longe da gente, mas ela está mais perto do que vocês imaginam. Eu tenho aqui um pessoal que eu fui apresentada, que está trabalhando juntamente com as comunidades rurais. Não é isso? Vocês prestam esse tipo de assistência. Vocês estão próximos das comunidades. Quantas comunidades não teriam certos tipos de doenças erradicados, mitigados, diminuídos, se eles tivessem acesso ao mínimo da estrutura, com água de qualidade, o esgoto sendo afastado e tratado? Quantas pessoas aqui no município, por vezes, não ficam isoladas, sem conseguir transitar,
entre comunidades e até mesmo vir para a sede no período de chuva. Isso tudo é saneamento, tá bem? E a gente veio hoje no município de vocês parabenizar, ok? E começar os trabalhos, porque o município de Solidão, ele foi contemplado com esse objeto de TED, tá? Nos próximos 2 anos, nós vamos voltar ao município algumas vezes para fazer diagnóstico, prognóstico, pensar no planejamento desse plano com vocês. O plano é feito por vocês e para vocês, tá? A gente precisa entender quais são as maiores dificuldades que o município tem, quais são as maiores dores, os maiores problemas. Para que a gente, entendendo essa realidade, a gente possa fazer um planejamento que busca a melhoria, um planejamento que busca saúde para a população e a dignidade de vida, porque saneamento é isso, é você dar condições de uma vida digna para a população, tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos. E aí, nós estamos no primeiro evento público realizado no município, que tem como objetivo, como aqui está muito bem sendo colocado, sensibilizar a população sobre a importância de participar dessa elaboração. Nós estamos muito juntinho com o governo municipal. Nós formamos 2 tipos de comitês para ajudar nós, da Univasf, que estamos lá em Petrolina, a criar esse plano municipal de saneamento básico. Mas a gente não consegue se vocês não falarem. A prefeitura, ela vai falar. Secretaria de Obras, ela vai falar. Secretaria de Meio Ambiente vai falar. Assim como tantas outras secretarias que nós vamos ter contato. Mas a gente precisa entender. A dona Maria, seu João, que está lá na pontinha, e quem é que conhece a realidade, que sofre todo dia com esses problemas que eu falei. Então, nós vamos votar aqui no município, pela 2ª vez, entre julho e setembro desse ano, tá? E a gente vai ouvir a população. E essa população, ela precisa estar sensibilizada, engajada e motivada para vir para um evento presencial semelhante a esse e a falar. Então, hoje a gente veio apresentar o que é um PMSB, a importância desse PMSB para o município e convidar vocês a contribuírem já com a gente. A gente precisa identificar quais são as estratégias que funcionam aqui no município para que essa população ela venha falar com a gente. Que a dona Maria saia de casa e ela saiba que ela vai ter vez e voz para ser escutada, para falar dos seus problemas, em relação a esses 4 eixos do saneamento, ok? Pessoal, isso não é um monólogo, tá? Ao menor sinal de dúvida, questionamento, qualquer pergunta que vocês tiverem, só levantar a mão que o microfone vai até vocês, tá bem? E aí, como eu falei, né, nós temos os 4 eixos do saneamento, representados aqui como abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, limpeza urbana e a drenagem das águas pluviais. Elas são basicamente pautadas em 2 leis federais, tá? A 11.445 de 2007, que foi reafirmada com a lei 14.026 de 2020. O município que hoje, a partir de 2025, ele não possui esse planejamento, não possui um plano municipal de saneamento básico, ele começa a ser cortado dos editais do governo federal, tá? É um dos critérios que estão sendo exigidos. O município, ele precisa de verba, ok? Verba para fazer o quê? Onde? Qual o retorno que essa verba vai dar para a população? O plano tem essa função, no horizonte de 20 anos, tá bem? E quando a gente pensa, a gente traz aqui 2 leis, apenas 2. Mas se a gente for pensar no meio ambiente, a quantidade de leis que a gente atenderia em segundo plano, ou até mesmo a Constituição, eu poderia passar a tarde aqui falando com vocês sobre o tanto de coisas, tanto de leis nacionais e estaduais que o plano de Solidão vai abarcar, no final das contas. Então, falei o que é o PMSB, né, que é esse planejamento, falei as leis no qual ele é pautado, mas no fim, o que é que a gente vai entregar para vocês nesse planejamento? Essa série de livrinhos aqui, tá? De forma bem lúdica, eu chamo de livrinhos. Hoje, nós estamos na confecção desse aqui. É o produto A e B. O produto A e B, ele contempla a formação dos comitês de coordenação e executivo. Eles foram formados
e formalizados no período da manhã. Só para vocês entenderem. Comitê executivo, ele executa. Ele está junto com os técnicos da Univasf, fazendo o diagnóstico do município, escrevendo os produtos. É uma parceria. O comitê de coordenação, ele vai agir como agente validador. Ele vai verificar se o que está escrito, se o que está posto é realmente a realidade de Solidão. E não somente a realidade da sede. O planejamento, ele visa tanto a área urbana como a área rural. Todo o município ele vai ser contemplado com esse planejamento de 20 anos. Então, essa parte vai estar aqui no produto A e B, tá? Juntamente com estratégias de mobilização e participação social. Vocês começaram a fazer parte da história do Plano Municipal de Saneamento Básico de Solidão. A foto de vocês vai estar nesse produto, tá? Vocês estão comprometidos com a causa para contribuir nesse planejamento. Então, é esse produto que nós estamos trabalhando hoje. Quando for no segundo semestre, entre julho e setembro, vendo aí a viabilidade com o município, nós vamos voltar para fazer o produto C. Diagnóstico técnico participativo. É um TED, certo? É uma cooperação. A Univasf, ela vai entrar com um técnico. Em escritório hoje, lá em Petrolina, nós temos engenheiros civis, ambientais, sanitaristas, agrícolas, pessoal da biologia, da zootecnia, do direito, da sociologia, da assistência social e mais N profissões que eu ainda estou descobrindo, que vão ajudar a criar, a construir esse plano municipal. Só que não adianta só a gente pensar o melhor para o município de vocês. Se a gente pensa o melhor sem consultar vocês, a gente vai estar retratando a realidade? Então, vocês precisam o quê? Participar. Vocês precisam falar. Então, é isso que a gente começa hoje aqui e vai puxar muito mais de vocês, que é muito mais participação lá entre julho e setembro. Vocês precisam falar o que é que está doendo, literalmente. Quais são as dores, quais são os problemas, quais são as dificuldades, para que a gente, em cima dessas dificuldades, possa fazer um planejamento. Ah, não tem rede de esgoto. Tá, o esgoto a céu aberto no meio ambiente. Ok, a gente diagnosticou isso. A gente já viu um problema. A gente entra, então, no produto D, o prognóstico. O que é que tem que ser feito para acabar com esse problema? Uma rede coletora do esgoto. Que as casas estejam ligadas nessa rede coletora. Que essa rede coletora não vá para o meio ambiente, mas vá para uma estação de tratamento de esgoto. E que somente essa água tratada em condições que o Rio Pajeú aceita, porque tem uma classificação aí viana da classe da água, receba essas águas tratadas e não mais esgoto bruto. Então, a gente vai saber o que precisa ser feito. A gente faz tudo de uma vez? Não. O plano ele tem aí um horizonte de 20 anos. Por isso que a gente tem aquele produto E. Programas, projetos e ações. A gente vai dividir o que precisa ser feito nos 4 eixos do município, nesses programas, projetos e ações. E vocês vão ajudar a dizer o que é prioridade. Por exemplo, temos a atividade de 3 catadores aqui no município que separam resíduos sólidos, os resíduos que são passíveis de reciclagem. E a gente tem o problema, por exemplo, do esgoto que vai hoje quase todo, ou em sua totalidade, para o Rio Pajeú. Nós vamos ter 2 programas em relação a isso. Por exemplo, tá, pessoal? Quem é mais importante para vocês? A Associação de Catadores ou a rede de coleta de esgoto? Não precisa responder, tá? Por favor. Vocês vão fazer essa hierarquia com a gente. Quanto mais importante, quanto mais urgente, é prioridade. O que é prioridade? Vem primeiro. Não tem como a gente pegar o planejamento de 20 anos e realizar no ano 1. Então, nós vamos dividir junto com o município o que precisa ser realizado em prazo imediato, em um prazo curto, médio e longo, tendo aí os 20 anos de planejamento. Tudo nessa vida é informação, é dado, e com isso a gente consegue ter interpretação e uma avaliação. É o que a gente vai fazer aqui no produto F. É um produto de indicadores. Mediante a criação aqui dos programas, projetos e ações, o produto é ali, o livrinho azul, nós vamos criar esses indicadores para ver se está saindo conforme o planejado.
Tá, tenho lá a minha rede de coleta do esgotamento sanitário, é para fazer no ano 1, 50% da rede do município, no ano 2, mais 25%, no ano 3, mais 25%. Então, no ano 4 de planejamento, é para estar tudo funcionando. Como é que eu vou conseguir mensurar se está funcionando ou não? Os indicadores. Onde é que tem falha? Eu vou conseguir identificar no indicador. Ele está legal? A gente continua trabalhando. Ele está mais ou menos? A gente ajusta a rota. Ele está muito ruim? O que é que está acontecendo? Vamos ajustar aí, colocar o trem nas linhas novamente para sair conforme planejado, tá? Qualquer dúvida é só levantar a mão, tá, pessoal? E, por fim, nós temos o produto G, não menos importante. Ele é um resumo executivo. A gente volta no município entre novembro e dezembro de 2026 para apresentar o produto final e para uma minuta de lei. Por quê? Porque essa minuta de lei, ela vai virar lei, ela vai ser votada na Câmara de Vereadores, tá? E no momento que ela passa a ser uma lei, esse projeto se torna essa lei, qualquer gestor, sendo A, B, C ou D, dos próximos 20 anos, ele já tem trabalho a fazer. Ele já sabe a verba que ele vai precisar para o desenvolvimento do saneamento nos seus 4 eixos aqui de Solidão. Perfeito? Dúvidas, questionamentos, apontamentos? Então, aqui a gente vai fazer uma síntese do que a senhora bem colocou aqui. Qual a importância do PMSB? Inclusão e participação social. A dona Maria, que nunca foi ouvida, ela vai ser ouvida. Ela vai ter vez e voz. Ela vai falar dos problemas dela. E a gente vai construir o plano em cima dos problemas identificados nessas várias audiências e nessas visitas que a gente vai realizar no município. Saúde pública. Saneamento é igual à saúde pública. O tanto que você investe em saneamento, você está promovendo a saúde da população. Acesso a recursos, como eu bem falei, se torna exigível que os municípios eles passem a ter esse planejamento. O governo federal precisa saber para onde está indo dinheiro público. Conformidade local, essas aí são 2 das leis que o município passa a contemplar, que são as principais de saneamento, mas existem outras tantas que vocês passam a atender. E, por fim, planejamento. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer rota serve. No momento que você planeja, você sabe o que você tem que fazer. Então, isso é de suma importância para o governo municipal. Isso aqui é um resuminho, tá? Diagnóstico, prognóstico, programas e ações, indicadores, de forma bem resumida e explicada o que é em cada um, que eu já tinha falado. E o último ali, validação. A gente sempre vai validar com os comitês de coordenação, principalmente, e com a população. Ok? Vocês sempre são os agentes validadores, porque soluções nós temos muitas. No momento que a gente escuta o problema de vocês, a gente volta para a Petrolina e começa a trabalhar nisso. Ou, às vezes, ao mesmo tempo. A gente já colheu algumas informações hoje pela manhã que já chegaram em Petrolina. Tá? As equipes trabalhando em conjunto. Então, vocês são sempre consultados. Por exemplo, a questão de resíduos. Tem-se aí a pretensão de criar um centro de triagem com os catadores que já existem. E em relação aos orgânicos, cabe um biodigestor? Cabe uma compostagem? Então, a gente precisa entender o que é que o município quer também. Tá? Então, vocês sempre validam o que a gente planeja. Dentro dessa mobilização, nós vamos realizar esses 3 tipos de evento aqui, tá? Hoje pela manhã, nós realizamos uma oficina para debater inicialmente o que é um PMSB, a importância com os comitês executivos de coordenação. E nós voltamos no município para realizar aqueles outros 2, que por vezes vão ter o nome de evento setorial. Por quê? Porque o município de vocês foi dividido em setores. Tem comunidade que está muito em cima, comunidade muito abaixo, e a sede está aqui no meio. Então, para não trazer todo mundo só para a sede, a gente também vai até lá, tá? Então, nós criamos alguns pontos, dividimos o município entre 3, 4 partes, está sendo fechado, e a população daquela área ela vai ser ouvida. Enquanto ela é ouvida em uma audiência pública, vai ter uma equipe de engenharia do município realizando a consulta popular ou visita técnica. É aquela dona Maria que preferiu não sair de casa, ela vai ser ouvida. A gente vai bater na porta dela
para entender qual é o problema dela em relação ao saneamento, para tirar foto, para mapear. E aí, o que é que acontece? A gente tem a informação repassada pela prefeitura, a gente tem a informação repassada via audiência pública, a gente tem a informação que a gente coletou na visita técnica, na consulta popular, e a gente tem o que está disponível em forma de dados secundários na internet. A gente consolida essas 4 informações. São 4 tipos de verificações para ver se elas estão condizentes. A gente sempre faz essa população. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? A gente chega numa rua, uma pessoa diz que tem coleta, a outra diz que não tem, a prefeitura diz que tem. Então, a gente tem uma segurança de fechar esse ciclo, de validar tudo que foi passado para a gente, para que o planejamento ele seja a cara do município. A gente falou em chamar a população, né? Que a população precisa participar. Então, hoje, nós estamos utilizando algumas estratégias, como, por exemplo, esse tipo de panfleto, que se o município solicitar, a gente repassa tranquilamente para vocês, tá? Vocês podem fazer panfletagem na zona rural, nas feiras e afins, para informar a população que vocês estão realizando esse plano municipal de saneamento básico. Então, aqui tem um resumo de tudo que eu falei, desde a mobilização até o diagnóstico, prognóstico, os indicadores, tem tudo aqui de forma resumida, para a população saber o que vai ser feito. E nós temos também o folderzinho azul, que é a importância da participação da população. Então, a população, quando fala, ela está procurando uma melhoria na qualidade do serviço prestado. Ela vai propiciar que as soluções pensadas elas sejam adequadas à realidade do local. E o fomento à mobilização social e conscientização da população. Por que a gente pega muito nessa palavra conscientização? Porque, por vezes, existe o planejamento, a execução dos projetos, programas e ações, mas a população, ela tem que estar engajada, ela tem que ter o senso de pertencimento. De que adianta eu fazer um programa de coleta seletiva se a dona Maria cruza o braço e faz? Eu não vou separar. E isso, por vezes, acontece. Eu já vi município acontecendo. Ah, a gente já tentou fazer aqui o programa de coleta seletiva, mas ninguém participou. Ninguém separava. Então, no momento que a população fala, eu quero um programa de coleta seletiva, depois a gestão pública faz. Você não pediu? Então, me ajuda. Está chegando um programa de coleta seletiva para vocês. Então, façam parte daquilo que vocês pediram. É o pertencimento. A gente tem que trazer a população para junto. Tá? Estratégias que nós utilizamos. Diversas apresentações audiovisuais, reuniões com as diversas entidades privadas e governamentais. Andorinha sozinha não faz verão, né? Então, tudo é parceria. Governo do Estado, governo federal, municipal. Questionário, tanto via formas como o aplicativo, que os pontos focais, Comitê Executivo de Coordenação, já estão mais situados sobre isso. E dinâmicas interativas. O TED, ele tem uma especificidade. Ele não tem só a função de elaborar o plano, tá? Ele também tem a função de capacitar. A gente está longe, mas a gente está se fazendo presente de diversas formas no online. Nós temos aqui o TV Plan Sanear, que é um canal do YouTube. Então, existe aí a propagação do conhecimento técnico em relação aos 4 eixos do saneamento. Existe o podcast Plan Sanear. O Ministério das Cidades, inclusive, estava com a gente mês passado, dia 11 e 12 de março. E esse podcast já está liberado tanto no Instagram como no site do Plan Sanear. Nós temos as redes sociais como o Instagram. Vocês vão aparecer lá, provavelmente amanhã, quarta-feira. É onde tem a divulgação dos eventos que estão sendo realizados, bem como capacitações via Ministério da Cidade, tá? Então, quem quiser seguir, é super recomendado. E a gente usa como exemplo aqui essa foto do nosso município modelo, que é lá em Canudos, na Bahia, porque nós atuamos em 3 estados diferentes. Se eu não falei isso no início, peço perdão. Nós estamos contemplando 93 municípios em 3 estados diferentes, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Então, esse aí é o município modelo. E esse é o desejo que nós temos quando nós viermos aqui entre julho e setembro. Que nós consigamos reunir a população para falar dos problemas e que a gente lote esse auditório.
É sempre um desafio que eu estou lançando nos municípios para engajar essa população, trazer ela para perto. Ok? Essa aqui é um print de como é a tela do nosso aplicativo, tá? Hoje está disponível para o município esses dois, o A e o B. O C. Oi? Oi, oi, oi. 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 Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Oi, 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 oi. Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. oi, oi. Oi, Oi. Ok. Quais são esses desafios que o município tem de mobilizar a sociedade? Quais são? É a comunicação? O que é que está faltando exatamente? Oi. O que é que vocês acham assim? São programas educacionais? O que é que vocês acreditam que falta para poder instigar a população a participar? Alguém tem alguma sugestão? Ou sabe, pelo menos, identificar um dos motivos que ela não esteja se interessando, o motivo, por exemplo, ela não acha interessante o saneamento básico, porque ela não acha interessante o saneamento básico. Vocês conseguem pontuar e identificar esses problemas? Deixa eu só passar aqui para o senhor. Oi. Bom, eu vou procurar ser breve. Eu acho que eu posso contribuir um pouco. Tá? Eu, como morador de Solidão, hoje, eu me sinto privilegiado em ver o start de um programa, tá, tão significativo para a população em geral. E também faço aqui um breve relato, se você me permite. Eu não sei o tempo que você tem para a sua reunião, eu não quero atrapalhar. Quando eu tinha 13 anos, 14 anos, isso lá em 84, 85, tem uma pontinha aqui na saída de Solidão para um povoado chamado São Francisco. Eu tomava banho lá. Água cristalina, coisa mais linda. Tomava banho e bebia ao mesmo tempo, sem medo algum. Hoje é um esgoto a céu aberto. Me dói. Eu tenho um familiar em Água Branca, que é um vizinho da Paraíba aqui. Passo lá sempre. Todas as vezes que eu passo lá, me traz aquela boa lembrança e minha tristeza presente. E hoje, meu sonho reacende em saber que com esse projeto, a gente vai chegar a resolver essa solução, resolver esse problema. Outra coisa, Djalma está aqui presente, e acho que ele lembra, é o nosso ex-prefeito. Ele teve minha residência tomando um café uns 4 anos atrás. Tá? Eu faço esse relato porque é pertinente ao assunto. E ele, pela minha janela, me mostrou que eu nem eu sabia, que eu ainda era recém-chegado na cidade, embora eu conheça aqui desde criança. Ele me mostrou o piscinão de esgoto a céu aberto. E que aquilo seria um sonho dele em resolver. Seria. Pois bem, Djalma, eu creio que agora
está tendo o start, de fato, para solucionar esse problema. Eu não sei se para tratamento ou poder direcionar esse esgoto a céu aberto para o local onde ele deve estar. Em relação à comunidade, é aí onde eu quero contribuir, a provocação ela tem que ser cada vez mais pertinente. Muito. Por quê? Na mente da população de uma cidade pequena como Solidão, Água Branca, Juru, as cidades circunvizinhas, é que eles não têm voz, que não adianta falar, que político é tudo igual, que nada vai se resolver, é mais um plano para se roubar. Estou falando o que é verdade, o que eu escuto, o que eu evidencio. Então tem que desmistificar esse pensamento da população, tem que provocar. Me entristece em ver uma apresentação de um plano e ter tão poucos participantes. Fiquei sabendo que teve comunicação, que teve propaganda de que teria esse evento, mas poucas pessoas se interessaram justamente por isso. Vou ver o que lá se ninguém me escuta. Outro ponto. Seu nome? Rafaela. Rafaela. Tá. Outro ponto. No primeiro slide, você mostrou os 4 pilares do saneamento, não é isso? Eu vi que os 2 do meio eram sobre esgoto e o outro era... Resíduos. Lixo. Não, esgotamento sanitário e o manejo de resíduos e limpeza urbana. Oi? Sem esses 2, não dá para se fazer os demais. Não dá para se fazer os demais. Como que eu posso oferecer água potável, água de qualidade, se eu não faço esses 2 pilares perfeitamente? Por quê? Porque esses são os 2 principais ofensores para a contaminação do nosso solo e da nossa força hídrica. Então, é um conjunto. Se hoje você perguntou naquela hora e falou, não precisa responder. Se eu pudesse ter respondido naquela hora, eu responderia. Os 2 pilares principais são esses 2. Então, temos que nos debruçar nisso aí. Poder público, lideranças, Câmara de Vereadores, população, principalmente a população. Se puder falar um a um, que fale. Eu tenho um exemplo agora, eu vou fazer uma alusão boba, mas faz sentido. Chegou na cidade, recentemente, um padre novo. Ele está visitando casa a casa. Pessoa a pessoa. Porque não podemos fazer a mesma coisa com a comunidade em relação a um assunto tão importante. É uma alusão, veja bem. São situações distintas. Oi, prefeitura. Oi, prefeitura. A gente precisa de vocês para fazer isso. Nós temos que fazer isso. O prefeito, ele não pode ser cobrado com tanta veemência como responsável por tudo. A população, muitas vezes, prefere aqueles silos, tá? Que são grupinhos. Entre eles, falando mal da prefeitura, falando mal dos projetos, falando mal das lideranças, porque não se faz. Agora, não está aqui presente num plano como esse para ter voz. Fica melhor falar, fofocar, como dizemos aqui no nosso sertão. Acha mais viável, o que não resolve nada. Só alimenta o ego de cada um. Então, eu acho que minha fala se encerra por aqui. Eu acho que eu falei até demais. É mais um desabafo, é mais uma sensibilidade de um ser humano que gostaria de ver as coisas diferentes. É triste ver o Rio Tietê a céu aberto. É triste ver rios em Belo Horizonte, me faltou a memória agora, onde deságua, esgotos a céu aberto. Recife, que se chama Veneza do Brasil, mas é uma Veneza poluída, que dá desgosto de andar por lá. Então, vamos fazer de Solidão uma referência? É coisa pequena, mas pode ser uma referência, um exemplo para o mundo. Já pensou que lindo Solidão entrar no cenário nacional, até talvez mundial, por corrigir tudo isso que eu acabei de citar agora, de anomalias que estão na nossa cidade? O hospital vai diminuir, e muito, a demanda de doentes.
Os médicos, é virose. Então, dessa virose, desses rios que eu acabei de citar, poluído. Querida, acabou meu tempo. Eu mesmo acabei meu tempo. Falei demais. Obrigado. Super agradeço sua pontuação. Sua provocação, a sua também, qual é o seu nome? Tem conscientização? É Decival. Também. Oi, oi, Tá só assim. Tá oi, ouvindo? oi. Falando que aí Tá? Não. Tá escutando? Oi. Não? Oi, Oi. Gente, assim, eu não sou tão velha assim, mas sou. Faz muitos anos, assim, que eu trabalho na saúde, trabalhei em outros municípios, em Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde. Não sou daqui, sou da Paraíba. E, assim, na minha vivência na saúde pública, o que a gente observa, assim, isso que está acontecendo é porque nós não conseguimos sensibilizar a comunidade nessa participação dela, da importância, porque tem os agentes comunitários em 100% no município, levando educação permanente para esses usuários do SUS. E, infelizmente, eles não conseguiram. A gente tem que colocar na cabeça de cada uma dessas pessoas o que é a doença em si e se ele é ciente, se ele é consciente do que, se ele queima o lixo, se ele suja, polui a água, os mares, os rios, seja lá o que for, o que é que pode acarretar lá na frente? Aí a gente observa, muitas pessoas preferem comprar a sua moto, ter uma televisão, do que você ter um sanitário dentro de casa. É a nossa realidade, né? De não ter esse sanitário, de achar que é normal você ir sem ter sanitário, entendeu? E o que a gente observa também é que em 95, a antiga Funasa, certo? Fez um projeto na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde em levar sanitários para a comunidade carente. E o pessoal do Recife foi lá averiguar se tinha realmente, fez todo o projeto, levou para determinada comunidade. E para a infelicidade, quando eu cheguei lá nessa área, quando o pessoal foi fazer a supervisão, o que foi que encontrou no sanitário? Não usavam, minha gente, estavam criando galinhas dentro dos sanitários. Não se tinha água. É a mesma coisa como eu vou fazer uma construção, certo? Eu faço um projeto para construir uma creche e só faço orçamento para a creche. Cadê os funcionários? Eu vou botar esses funcionários, vou pagar esses funcionários com o quê? Eu vou colocar as cadeiras, eu vou obter livros, maquinários, tudo o que for. Se eu não faço esse projeto, se eu não tenho esse planejamento, desde os alunos que vão frequentar aquela escola, aquela creche é viável, né? Então, nós não conseguimos, infelizmente, eu sou presidente do conselho, e a gente não conseguiu ainda, isso não é só aqui em Solidão, são em todos os municípios dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Nós não conseguimos ter uma parceria com a participação do controle social. A gente só faz cobrar dos gestores, mas temos nossos direitos e nossos deveres. A gente, quanto cidadãos, a gente só pode cobrar se a gente participa. Vemos a realidade dos conselhos, a não participação desse controle. É um trabalho de formiguinha, né? Então, realmente, a gente precisa sensibilizar essa comunidade para que ela, realmente, ela participe e que ela dê o depoimento. O que é que ela acha importante? Ela acha importante aquilo. Para que aquele sanitário? Para que aquela orientação da água, né? E as queimadas, gente, aqui pertinho, minha mãe tinha um terreno até agora há pouco tempo, e minha sobrinha trouxe um drone, e por incrível que pareça, a propriedade da minha mãe era a única
que tinha ainda a preservação ambiental. O restante está sem nada, minha gente. Eu fiquei horrorizada, né? Você vai nesses sítios, não tem uma árvore frutífera, minha gente, não tem nada, um deserto. A gente está contribuindo para que realmente exista esse desmantelo na questão do meio ambiente, né? Então, qual será o nosso futuro se a gente não se organizar, né? Então, é preocupante, né? Preocupante. E grave, e grave. E aí, só para reforçar, era provocação, conscientização, politizar as pessoas. E aí, um dos trabalhos que a gente está fazendo na mobilização é mapear os atores locais, ou seja, aquelas pessoas de liderança que conseguem conversar com a comunidade. A gente tem um trabalho, eu estava pegando uns contatos com ela aqui, um rapaz da manhã disse que ia passar o nome dos conselheiros, das associações, e aí a gente aqui da mobilização, a gente vai tentar entrar em contato com esse pessoal para, posteriormente, eles ajudar a gente a divulgar o máximo, porque a gente do Plano Sanear não vai conseguir alcançar todo mundo, porque a gente tem uma equipe lá de Petrolina. A gente pode ajudar na comunicação mais rede social. Então, a gente coletando a informação de pessoas que podem ajudar a divulgação, a contribuir, a instigar, a provocar a sociedade, a gente está fazendo esse mapeamento para conversar e convencer a população que participe. Então, a gente já pensou também nessas questões, e aí é importante ouvir essa questão de vocês, de que realmente é esse o caminho que a gente precisa fazer, porque também ajuda a pensar, validar, e eu queria dizer que vocês não estão sozinhos, a gente também está pensando em como provocar a participação social para a gente escutar o que ela tem a dizer e poder contribuir para o plano, e aí esse plano ficar o mais robusto possível para, nesse período de 20 anos, mudar completamente a realidade de Solidão. Agora, passa a palavra. Só a título de contribuição, queria dizer o seguinte, que parabenizo Camilo pelas colocações, e enquanto estava gestor, era um sonho essa questão do saneamento de Solidão. Principalmente, aqui eu quero falar em referência à área urbana. Eu sei que precisa ser feito em todo o município, que aqui entra a questão da conscientização. Eu acho que o momento é esse, de todos nós nos mobilizarmos para conscientizar a nossa população, e como o plano vem para conversar com a coletividade, ouvir toda a população, eu acho que tudo vem no seu momento certo, né? Lógico que já passou esse tempo sem saneamento, sem essas questões que foram postas aqui pelas pessoas que falaram, mas tudo tem um momento certo de se conversar. Eu acho que o momento é esse, o plano vem numa hora certa, e que nós possamos todos contribuir. A gente sabe, todos nós aqui conhecemos os problemas que tem no município, está com a nova gestão do nosso prefeito Maico aí, que com certeza está atento, aqui está um grupo, tem secretários aqui participando desse evento, e com certeza, né, toda hora é hora de se começar, conversar com a população, pegar os contatos, passar a conscientizar através da escola, dos agentes de saúde, né, através da sala de aula, de toda a rede, e um momento chega a conscientização da nossa população para melhorar. Graças a Deus, nós melhoramos de um tempo para cá, conseguimos melhorar um pouco, mas gestão é isso, a cada dia tem mais o que fazer. Então, esse plano vem na hora certa, como ele tem 20 anos para ser posto realmente todo em prática, né? Era um plano que eu tentei fazer por várias vezes, mas encontrava dificuldades, e agora nós temos essa felicidade, através dessa empresa, vem para cá, para que a gente possa contribuir na feitura dele, para que futuras gestões possam realmente aplicar ele no município de Solidão. Tudo é melhoria. A conscientização é só todos nós unirmos e fazer a conscientização da população. Eu espero que todo mundo aqui saia já divulgando, e aí se sinta instigado e use a fofoca para o bem. Aí chega lá fofocando, eu soubesse, teve ontem lá
um projeto, a gente falando do plano municipal, tem que usar a fofoca para o bem também, pessoal. E aí, deixa eu só seguir aqui para finalizar, a gente estava apresentando, deixa eu ver onde estava. Isso daqui é só mais uma das nossas estratégias, né? É um jogo de diagnóstico e prognóstico que vamos utilizar na próxima vinda, quando a gente for, de fato, naqueles setores de mobilização, nas áreas mais afastadas, na área rural. Por exemplo, a gente vai chegar e aí a comunidade só vai chegar a gente do nada, e para quebrar o gelo, a gente vai usar esse joguinho aqui, que é mais interativo, e aí a galera, eu acho que vai participar mais, não vai ficar tanto só assistindo. Então, ela vai ser ouvida também através desse jogo, vai ser uma dinâmica, ela vai apresentar os problemas de uma forma mais lúdica, mas ela vai estar participando, mesmo que de forma inconsciente, ela vai estar entendendo, ela vai estar participando. Também a gente vai ter no nosso site o Corrida de Boas Práticas. Ele ainda está formulando isso daqui. E o quiz dos 4 eixos de saneamento, que Rafaela apresentou, né? Ele ainda está finalizando esse quiz e a Corrida de Boas Práticas, mas aí, posteriormente, no nosso site, a gente já pode utilizar ele para educacional, né? Usar nas escolas, usar no tempo de o filho, tipo, o meu filho tenho que acabar a janta, varrer a casa, bota o filho para jogar, ele já vai estar tendo uma consciência. Também é importante que essa pessoa jovem já tenha uma consciência da importância, né, do meio ambiente e do saneamento. E aqui é o nosso cronograma de mobilização. Está aqui de forma maior, mas eu vou estar passando para todo mundo poder visualizar de uma forma melhor, né? Eu também posso disponibilizar pela internet para vocês, para deixar salvo aí já no calendário, quando a gente vai vir da próxima vez. E só para iniciar, como a gente chegou até aqui hoje, a gente teve em fevereiro de 2025 uma reunião técnica de modo remoto, de forma online. Posteriormente, a gente teve já hoje pela manhã, né, a oficina com o Comitê Executivo de Coordenação e a primeira reunião ordinária, onde a gente fez uma eleição. Esses 2 momentos foram feitos hoje, assim como o evento público, que é esse agora realizado à tarde. E aí, posteriormente, lá para julho e setembro, aí vocês já deixem salvo, já começa a instigar a população para que ela está consciente que lá para julho e setembro a gente vai estar retornando ao município, participando de uma segunda oficina com os comitês de executivo de coordenação, eventos setoriais de diagnóstico e prognóstico, né? E aí esses eventos setoriais não se concentrarão apenas na sede. Vai lá para eu não vou lembrar, Caldeirão, vai lá para São Francisco. Quais são os outros setores? Pronto, a gente vai tentar alcançar o máximo dessa população, a gente dividiu por setores, em 4 ou 3 setores, e aí a gente vai estar fazendo essas atividades lá, para que a zona rural também possa ser ouvida. Então, deixa salvo aí no calendário, gente. Julho, setembro desse ano. E aí, depois, a gente tem outro programa lá para janeiro e fevereiro. Parece meio distante, mas é porque, durante esse tempo, a gente vai estar escrevendo aqueles documentos que Rafael apresentou. Produto A, produto B, produto P. Além das informações a ser passadas, a gente precisa ter tempo para escrever, não só escrever, mas para mandar de volta para o município, para ele analisar, ver se é de fato isso que o município tem interesse, e aí eles vão aprovar. Se tiver algo errado, eles vão retornar para a gente vai corrigir, vai ficar nessa dinâmica até que fique de forma mais coerente, mais coesa, e aí por isso que tem essa distância de julho até fevereiro, mas é no instante. Então, janeiro e fevereiro, a gente já tem a terceira oficina com os comitês de executivo e de coordenação. Em agosto e outubro, a 4ª oficina. Lá para agosto, mais eventos setoriais espalhados não só pela sede, mas também pela zona rural. E aí, já no finalzinho desse processo, a gente vai levar de hoje até o final do ano que vem. Esse processo vai ser levado em conta, né? E aí a gente vai ter, em dezembro para novembro, a audiência pública, onde ele vai ser aprovado e para se tornar, de fato, lei, para posteriormente, em 2027, já iniciar o processo de aplicação, captação de recurso, com captação de recurso, né? E aí, lá para 2027, vocês já vão estar vendo isso está sendo colocado. Então, vocês podem ver que não vai demorar tanto. 2027 vai passar no instante, 2026 é no instante.
E aqui eu queria que vocês participassem. A gente está falando muito de participação social, eu queria que vocês pudessem apontar para esse QR Code, quem tiver com celular, internet disponível, e aí ele vai preencher um formulário que é para nos instruir como a gente deve chegar para a população ficar ciente de que esteja sendo realizado no município de vocês. Quem fez pela manhã, quem estava aqui pela manhã e respondeu, eu acredito que não precisa responder de novo, né? Vocês já passaram para a gente quais seriam os meios. E aí vai passar lá. Vai ter, por exemplo, o WhatsApp. Vocês acham muito interessante a gente se comunicar por WhatsApp? E a gente, por exemplo, fazer um folder e divulgar pelo WhatsApp, aí vocês sinalizam o WhatsApp. Se vocês acham interessante, carro de som, sinaliza lá, carro de som. E aí no carro de som tem uma questão que ele pede o contato. No contato, quem não tiver o contato de um carro de som, tiver pelo menos o nome de uma pessoa, ou souber que a prefeitura está contato, vocês coloquem lá. Carro de som, não sabe quem tem um carro de som, mas bota a prefeitura e o número, bota 0000 a 11 zeros. Aí envia. O mesmo vale para rede social. Rede social tem lá o Instagram, vocês sinalizam. Se não souber o arroba específico, coloca o nome da pessoa no Instagram que vocês sabem que ela divulga. Por exemplo, como é que vocês ficam sabendo das festas que acontecem aqui no município? Pelo Instagram. Eu acho que pelo menos os jovens hoje usam muito Instagram, né? Então ele sabe qual é o Instagram que ele procura para saber de informação. Vocês coloquem lá essa informação para a gente entrar em contato com esse pessoal do Instagram e ajudar a gente a divulgar também o que a gente precisa chegar na população. Quem não estiver conseguindo ler, eu vou só aproximar, que vai ficar mais fácil para a leitura. Acho que vai ficar mais fácil agora. E aí, quem não estiver conseguindo, Rafaela vai estar passando com um tablet, e aí só sinaliza para ela, ou se tiver com alguma dificuldade para preenchimento de dados, alguma coisa, pode me chamar, que eu e Rafaela também a gente vai dar uma ajuda. E aí eu vou deixar um tempinho para que vocês respondam esse questionário, certo? Só sinalizar alguma dúvida que eu vou estar lá. Eu acho que a maioria já conseguiu, né, responder ao formulário de participação. Só voltando aqui. Vai querer finalizar, Rafaela? Não pode negar. Oi, pessoal, voltamos. Vamos lá? Tá já terminando, tá? É um prazer ter vocês aqui, tá? Foram feitas pontuações muito pertinentes,
dores que eu conheço um pouquinho, principalmente na área de resíduos. O colega ali, o Camilo, falou muito da parte de esgoto. É triste a gente ver algo que há 20 anos atrás era bonitinho, limpinho, preservado, e a gente, infelizmente, destruiu. Fomos nós, não foi ninguém não, fomos nós, tá? Então, é de suma importância que toda a população ela participe da construção desse planejamento. O planejamento ele é feito por vocês e para vocês. Então, se vocês querem mudança no município de Solidão, na questão dos 4 eixos do saneamento, que eu vou repetir mais uma vez, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Quando a gente voltar lá em setembro, chama o vizinho, chama o pai, chama a mãe, chama o filho, chama todo mundo que puder para falar desse problema aqui de Solidão. Beleza? Fechamos um acordo? Eu quero uma sala mais lotada do que em Canudos, viu? Pessoal, só para finalizar, seguir aqui os últimos proformes, nós temos essa avaliação de satisfação. Ela é completamente anônima. É mais um QR Code, porque a gente está tentando não usar tanto papel, tá? Essa é a realidade. E versar sobre a inovação, tecnologia. São 6 perguntinhas, tá? É bem simples, bem fácil, bem intuitivo de responder. Avaliação de 1 a 5, onde 1 é muito ruim, 5 é muito bom, vocês vão escanear aí. Assim que vocês terminarem, a gente tem uma pausa para uma foto, tá? Mas antes disso, quando terminar, a Aparecida, ela pediu a fala. Ela quer divulgar um evento do meio ambiente, Semana do Meio Ambiente, tá? Vamos fazer aqui, a Aparecida fala, e a gente fecha com a foto, tá? Você quer já ir falando? Tá, perfeito. Já vamos, quem sabe faz ao vivo, vamos embora. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui representando o senhor secretário de Agricultura, Damião Alves Feitosa. Todo mundo já me conhece, né? Então, eu faço aqui um convite e, ao mesmo tempo, uma provocação, né? Nós iremos realizar a primeira semana de conscientização em defesa do bioma Caatinga, aqui em Solidão. E por que nós estamos fazendo essa primeira semana de conscientização? Em virtude da campanha da fraternidade, né, que o tema é bioma integral. Né, isso, então, nós estamos trabalhando em conjunto com a Igreja Católica, com as demais igrejas, né, evangélicas também foram convidadas e estão participando. E nós vamos fazer essa mobilização em todo o território urbano e rural. Contamos também com as escolas, né? Isso, as escolas também, nós vamos fazer uma conscientização e eu creio que sensibilização, porque todo mundo já é consciente. O que falta é uma sensibilização para essas ações, não é isso? Então, desde já convido a todos a estarem participando, vai ser entre os dias 21 a 27. Nós temos toda uma programação que vai ser divulgada nas redes sociais, nas secretarias, nas igrejas, né, em todo veículo de comunicação. Inclusive, nós fomos convidados também a dar uma entrevista na Rádio Cidade. Né, isso nós vamos divulgar também essa semana na Rádio Cidade. Né? Então, muito obrigada a todos. E também faço o convite, é Rafaela, né? É Rafaela? Faço o convite, Rafaela, para você e sua equipe participarem dessa semana, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente quer realizar aqui nessa semana. Certo? Muito obrigada. Oi, José Antônio. Eita, meu Jesus Cristo. Todo mundo respondeu a pesquisa? Vocês têm certeza que vocês responderam? Responderam, né? Pronto, perfeito. Pessoal, vamos reunir aqui na frente para tirar uma foto, um registro final? Muitíssimo obrigada.